perguntas agora. Só peço para comprar mais, para poder várias pessoas participarem, porque o tempo já está curto. Que as perguntas sejam curtas também, 2 minutos. Tá. Eduardo, pode começar. Eu queria saber o que vocês estão pensando em relação a esse grande aplique que são os novos pontos de ônibus da cidade de São Paulo. Que é um escândalo absoluto isso daí. Se perdeu uma ocasião formidável de fazer pelo menos alguns pontos com catraca, e a cidade está cheia de uma coisa que não serve para ninguém. Entra sol, tem publicidade rompendo com a cidade limpa, né? Hoje eu li que tem um grande publicitário falando isso aí é só um anúncio porque a lei da cidade limpa já era. A lei da cidade limpa foi só pôr o bode na sala para começar uma outra coisa, e que vem aí, né, a publicidade vem com tudo aí. Então eu queria saber como é que vocês estão pensando nesse assunto aí. É a questão da explicação, né? Também não tem. A minha é um pouco mais. Vou tentar resolver, porque eu estava matutando aqui. Semanas, aliás, né? Enfim, é sobre essa questão que acho que é a mais importante, assim, para deixar o corredor mais veloz, que é tirar as linhas que saem da periferia para entrar no corredor. Eu sou usuário de um corredor para dar Emergente Souza, que ele é abarrotado de linhas que vem da periferia. Paulo. O ideal seria essas linhas pararem no corredor e os passageiros saírem do ônibus e virem para o corredor. Só que há uma dependência muito grande de ônibus que vão para o centro ainda, em várias regiões da periferia, por causa do costume da população e porque as 4 viagens do bilhete único ainda não permitem que os moradores façam a viagem completa. Assim, eles precisam tomar até mais condições para chegar até o destino. Não adianta só pegar a periferia centro e sempre mais ônibus ainda. Então, a minha pergunta é e vocês já estão fazendo algumas modificações, né, de linhas, reduzindo trajetos, excluindo até algumas linhas, pelo que eu estou acompanhando. Isso tem ficado cada vez mais forte agora nos últimos meses. Queria saber como é que isso está acontecendo sem prejudicar o usuário que precisa dessas linhas e, ao mesmo tempo, esvaziar o corredor para que os ônibus que passam pelo corredor não se sobrecarreguem. Ana, eu gostei muito de ver a sua apresentação, achei a primeira vez que eu estou vendo um planejamento da SP Trans para os transportes da cidade, mas eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Eu, enquanto usuária, me sinto extremamente alienada do processo de planejamento e dos processos de tomada de decisão, principalmente do sistema de ônibus em São Paulo. Eu queria saber como que vocês estão pensando essa questão, se vocês têm algum plano de integrar mais os usuários nesses processos, porque a sensação para o usuário é de que quem está tomando as decisões que afetam a nossa vida cotidianamente são pessoas que simplesmente nunca pisaram dentro de um ônibus, isso em vários sentidos. Pode ser os pontos de ônibus novos, que são totalmente disfuncionais, alguns modelos de ônibus que chegam a oferecer risco à nossa segurança, integridade física, tirar linhas que a gente usava antes. Quando você me fala, por exemplo, eu preciso reduzir a sobreposição de linhas, porque o usuário pode fazer a integração e pegar um ônibus, depois descer e pegar outro. Eu acho isso muito legal no plano das ideias, mas na prática o que acontece é que quando se retira uma linha, muitas vezes você começa a ter superlotação nas linhas que sobram e fazer a baldeação. Se eu tenho que esperar 20 minutos para pegar um ônibus, depois mais 20 para pegar outro, aquilo já inviabiliza o meu deslocamento. Então, como é que vocês estão pensando em resolver essas questões e como integrar mais o usuário e dinamizar melhor essa comunicação com o usuário? Vanderlei, eu queria saber o custo do quilômetro do metrô, incluindo estações. E perguntaria se a cidade suportaria uma quantidade de quilômetros de metrô desejável ao longo dos anos. Ou seja, a cidade viraria um imenso canteiro de obra. A cidade suporta isso aí? Ou há alguma limitação numa certa quantidade de quilômetros de metrô ao longo do tempo? E na extensão do bilhete único,
quem suportaria, já que o usuário vai economizar, mas alguém arca com os custos disso aí? A prefeitura subsidia esse custo? Meu nome é Rafael, eu vou perguntar um pouco, complementando a esteira dela, que falou dessa questão das integrações na prática, né? Principalmente com relação a finais de semana, domingos, por exemplo, a gente sente que tem alguns pontos que a SP Trans abandona o usuário praticamente, com linhas com intervalo de 1 hora, 1 hora e pouco, às vezes, né? Às vezes tem intervalo menor, mas na prática acaba sendo maior. À noite, de madrugada, por que o usuário do transporte público é tão abandonado, é obrigado às vezes a pegar táxi de madrugada, já que nunca houve essa questão do planejamento de linhas noturnas, o planejamento é muito pobre. Onde eu moro, que é na região central, por exemplo, a partir de 1 hora da manhã, as linhas que servem a minha casa passam a mais de 1 quilômetro. Então isso aí eu gostaria de saber como é que se isso vai ser resolvido, se há um planejamento nesse sentido. Eu uso bastante o site Laura. Deixa eu responder. Fazer uma rodada e depois... Pode ser, então. Primeira coisa é a concessão, né, dos pontos de ônibus, que a gente chegou aí, essa concessão já estava feita e pior ainda, não foi nem a SP Trans que é responsável pela colocação dos pontos, a SP Obras, tem uma lei que passou, então tem um órgão, outro, que é o responsável pelos pontos e pela localização dos pontos. Eu concordo com você, eu acho que, nem sei, dizem que não é funcional, que não funciona, não sei o que. Agora, o pior para nós ainda é que a gente não tem nenhum comando sobre essa concessão. Tá? A área que é para pôr informação para o usuário é uma área pequeniníssima, que ficou no ponto. Isso não significa que nós não vamos mudar isso com o tempo. Mas, efetivamente, agora, a gente recebeu pronto, eles começaram a implantar, estão implantando, e a nossa gestão lá dentro é conseguir ter o controle da onde eles estão tirando pontos para poder implantar. É uma concessão que está... A concessão inclui todos os pontos de ônibus da cidade, portanto, tem um certo desperdício, serão tirados todos os pontos que já existem nos corredores, serão trocados, porque faz parte da concessão, e é onde eles deverão colocar a propaganda, né, a coisa que é a viabilidade econômica dessa concessão. Não está conversando com a SP Trans. Não, a SP Trans é quem passa, mas assim, por exemplo, quem passa para a SP Obras, a SP Obras passa para a concessionária conversa direto com a SP Obras. Tá? Então a gente tem vários problemas, tem um problema da história de pôr a informação no ponto de ônibus, não que a gente tenha os outros, né, mas de colocar, de receber a tempo, de saber onde vai ser trocado. Estamos com um problema, inclusive, de consertar os pontos que estão ficando estragados e que caem no teto e não sei o quê, porque só eles podem atualmente fazer essas coisas. É um contrato bastante mal feito. A gente vai ter que se virar com isso. Nós estamos chegando agora. De um lado parecia até interessante porque vão trocar tudo, mas agora as notícias têm que chegar, porque é desconfortável, não sei quanto aquele vidro vai aguentar, se aquilo não vai ser quebrado, como é que vai ser. Além disso, eles pagam, né? Eles pagam para a SP Obras um valor por cada abrigo implantado. É uma concessão que remunera a prefeitura, né? Para quem? A obra do Kassab. A obra do Kassab. O pichar, fala para o pessoal pichar, porque fica todo mundo. É uma concessão de 25 anos. Esse eu acho que foi o maior aplique de todos. Então, assim, podemos interromper o negócio, mas assim, a gente tem essa história de não poder romper contrato, tem um monte de coisa. Né? Então, enfim.
Bom, depois, quanto à requalificação dos corredores, que alguém me perguntou, o grande projeto nosso é conseguir... Olha, a situação dos corredores nosso, não cheguei a falar, mas ela é lamentável. É lamentável, é assim, nessa... O do Pirituba São João, que é um que eu estou especificamente trabalhando nele agora, quando ele foi feito, ele funcionava, tinha uma quantidade de linhas. Hoje, só para vocês terem uma noção, passam 100 linhas no corredor Pirituba São João. 100. A velocidade do corredor, a gente fez uma pesquisa, é mais baixa, a velocidade média do corredor é mais baixa que a velocidade das vias que não tem corredor. Aí eu vou te responder assim, se a gente não troncalizar, que é isso que eu estou falando, nós vamos perder, inclusive, os corredores. Os novos corredores que serão feitos, eles vão exigir troncalização, porque se a gente pretende fazer BRT com cobrança desembarcada, não dá para imaginar uma cobrança desembarcada, porque o cara está preso dentro de uma casinha no meio da ilha e ficar esperando 50 minutos o ônibus passar. Entendeu? Só funciona a cobrança desembarcada se todo ônibus que passar for esvaziando a fila. Porque se tiver uma fila com os caras esperando lá atrás, passa o ônibus dele que vai passar só daqui a meia hora, tem morte dentro dessa casa. Então, assim, a proposta de cobrança desembarcada, ela exige uma racionalização, se não ortodoxa, de ter uma linha como o metrô, porque o ônibus tem algumas características que são diferentes do metrô, mas que tenha 4, 5, 6, jamais a quantidade de linhas que a gente está falando. Então, voltando a falar da questão da requalificação dos corredores e também do que a gente chama de troncalização, se a gente não arrumar esses eixos, se a gente não cortar linhas que entram, por exemplo, quando eu estou falando são 100 linhas, destas 100, 40 andam mais do que 20% do trecho do corredor. 60 andam menos do que 20%. Andam um pedacinho. Isso significa um gargalo no corredor também. Quer dizer, é um lugar que você... Então, assim, não tem saída. Você tem razão. A gente precisa... Toda vez que a gente tenta cortar uma linha, vira um inferno para nós. O operador, você tem que convencer o operador que ele tem que tirar o ônibus dele dali, ele já não quer tirar. O usuário reclama. Então você tem vários atores contra essa racionalização. Este é o grande problema. Então agora, não tem jeito. Só vamos ter um sistema que funcione se a gente der um pouco de ordem nesse sistema. Porque não dá nem para controlar um corredor, saber por que um ponto está cheio, se tem 100 linhas passando ali. O ponto está cheio, você fica olhando assim, o ponto está cheio, mas qual é a linha que está deixando o ponto cheio? Então, é importantíssima essa racionalização, essa troncalização que a gente chama, de você deixar no máximo, vamos dizer assim, 10 linhas por eixo estrutural. Não estou nem falando em corredor, qualquer uma linha. A Avenida Paulista é a mesma coisa. Isso significa que algumas pessoas vão deixar de ter linha direta. Algumas pessoas terão que fazer a integração. Aí você me perguntou assim, aí como que a gente faz se a gente fica esperando 20 minutos, não é isso? Porque tudo funcionaria muito bem se você tivesse certeza que você tem frequência. Você vai chegar lá, vai passar o outro. Para isso, você precisa ter coordenação entre o sistema estrutural e o sistema local. Para isso, a gente precisa ter aquilo que eu estava falando lá embaixo, gestão da operação. Então, a gente está meio amarrado num círculo vicioso, né, que nos deixa... A gente vai ter que começar de algum lugar. E nós vamos começar pela requalificação dos corredores. Quer dizer, a reforma da rede vai ser... E a nossa tese lá, a nossa meta é deixar, não é deixar uma linha, deixar 10 linhas no máximo por corredor. Então, esse é o grande desafio que nós estamos nos colocando. Uma vez definido isso, a gente tem que ver as linhas que terão que ser cortadas, qual será o caminho alternativo para essa linha, e isso deverá ser discutido com a comunidade. Agora, fazer isso, eu tenho absoluta certeza, você sabe o que é um negócio desse. A linha quem vai perder a linha é o cara que não vai querer que isso aconteça. Então, a gente vai... Qual foi os critérios, por exemplo, nós estamos trabalhando em cima do Pirituba São João. Essas linhas que andam menos do que 20% do corredor, não precisam passar no corredor. Vamos arranjar um viário alternativo para elas, paralelo. Outro critério, linhas com intervalo maior do que 5 minutos também não tem sentido estar no corredor. Linha
linha de meio, linha de 20 em 20 minutos. Então, nós vamos ali verificar lá e aí escolher dessas, aquelas, qual será a alternativa. Não vai ter jeito. Isso vai ter que ser feito para todos os corredores se a gente quiser preservar o corredor como uma prioridade efetiva para o coletivo. Senão, é capaz até de a gente não conseguir mais fazer corredor desse tipo. Né? Terceiro, eu estou te respondendo já, né? Processo de planejamento. Eu acho, a gente tem que fazer um plano de mobilidade, até o Tássio aqui está responsável. A gente vai começar a criar fóruns de discussão, tá? Mas o plano de mobilidade é muito mais amplo do que o plano de transporte, vai ter que envolver ciclovia, pedestre, coisa e tal. Tá? Em São Paulo, a questão do plano de mobilidade, a gente está tratando, vamos tratar, é um projeto. O plano de mobilidade, por exemplo, esse plano de transporte coletivo faz parte do plano de mobilidade. O plano que a CT está fazendo de ciclovias, não sei o que, ela faz parte do plano de mobilidade. A gente vai integrar, vamos dizer, consolidar todos esses projetos que estão acontecendo e vai ter discussão sobre eles. Nós já tem gente encarregada para começar a criar esses fóruns de discussão. Tá? Custo quilômetro do metrô. Olha, quando o Quércia fez a linha paulista, e nós chamamos ele de ladrão para burro, né? Sendo que dizíamos naquela época que o túnel da Mancha, né, do Canal da Mancha, era mais barato do que o governador Quércia tinha gastado na linha paulista. Naquela época, o quilômetro do metrô custava 120 milhões de dólares. Naquela época. Hoje, com estação, com tudo, com trem em cima, com tudo, e aquilo foi... Hoje, o que muito eu até fico sem saber o que falar, está próximo de 250. Né? Então, o que me faz legal com essa não roubou nada. Eu fico a cá a pensar com os meus botões por que subiu tanto o preço do quilômetro do metrô. Mas, efetivamente, hoje a linha 6, talvez por isso que o Plínio falou, ela é muito mais profunda, não sei o quê. Mas mesmo a linha 4, ela chega num preço de quase 300 milhões de dólares pelo quilômetro do metrô. Não é isso, Plínio? 250, se não me engano. Eu sou do tempo antigo. Eu cheguei a desconfiar, aí fica pela minha maldade, que eu não posso afirmar isso, que foi meio para compatibilizar o preço do metrô com o preço do monotrilho. Porque quem passou a custar 120 milhões de dólares é o monotrilho. Então, para mim fica a dúvida, né? Fica a dúvida, não sei, mas o preço do metrô hoje está muito alto mesmo. Tá? Por isso eu até queria aproveitar para responder para o Plínio, eu acho que não é uma boa estratégia comparar metrô com corredor de ônibus. Porque metrô, ele é imprescindível, tem alguns eixos que só serão solucionados, né, do ponto de vista de transporte, se for metrô, porque pela demanda que ele consegue carregar. Porque chega uma hora, o corredor de ônibus acaba com a cidade mesmo, porque ele não dá conta. Né? Então tem lugar que tem que ser metrô, né? Não tenho dúvida. E não vou colocar em discussão se tem que ser metrô ou corredor de ônibus, porque não existe isso. O corredor de ônibus pode ser, quanto muito, um precursor do metrô num determinado tempo. Entendeu? Então, assim, a discussão metrô-corredor ela não é saudável, porque de repente, não, fica uma briga se é uma coisa ou outra. Vocês estão trabalhando com que? Está alto também o custo de corredor também. Nós estamos trabalhando por volta para ter tudo isso. Ó. Tem que enterrar fio, tem que ter ciclovia, tem que ter não sei o que lá. Tudo que foi considerado, a gente está trabalhando com 30 milhões de reais. E é um corredor, mas aí... Quero deixar claro, nesses 30 milhões de reais não está uma coisa que está previsto no trilhos, que é a frota. Tá? Então, tem uma diferença aí com a frota, então não está computado, mas acredito que se encarecer isso, deve ir para uns 40. O corredor que não é o BRT. E tudo, Anodila? Considera as estações de transferência e tudo? Considero. O corredor que não é BRT. Bom, olha, eu posso dizer agora, nós estamos fazendo todos são, é lei, virou lei, tudo BRT, com ultrapassagem, cobrança desembarcada, então tem desapropriação, tem um monte de coisa, tá? Não, o que eu acho é que não é para comparar o metrô, cada um tem o seu espaço. É que você precisa de argumento e a externalidade
é um argumento forte do setor. Pode ser verdade. Sem dúvida. Tá? Mas só que a gente sempre tem que falar assim, vou fazer muito metrô, mas vou também fazer o corredor de ônibus, porque sai lá, né? Olha, o corredor que a gente pode dizer assim, que se você chegar, a gente está colocando 10 milhões, se você for uma faixa, entendeu? Você não precisa de alargar, se você quer lá uns 10 milhões, mas se você é para fazer piso rígido no corredor inteiro, tudo isso, tá? Mas você concorda que é incomparável? Não dá para comparar, é um precursor, não é? Eu acho que o corredor é uma solução emergencial, né? Porque você resolve ela muito mais rapidamente que em algumas vias sim, em outras elas são efetivas, entendeu? São efetivas, em algumas vias. Cada um no seu lugar. Agora, instrumentos de convencimento que você precisa. Externalidade me parece um instrumento importante. Bom, bilhete único mensal, né? Assim, a melhor resposta que eu tive da história do bilhete único mensal foi o próprio Fernando Haddad, numa reunião com a gente, ele respondendo essa questão de quem paga, quem não paga. O bilhete único mensal, ao contrário do bilhete único, quando foi implantado, de fato, ele vai acarretar uma grana que o orçamento vai ter que colocar, que é uma opção da prefeitura. Esse dinheiro vai ser colocado e qual é a vantagem? Até perguntar, não seria melhor diminuir a tarifa ao invés de pôr o bilhete? Ele respondeu, não, eu não estou dando esse dinheiro para diminuir a tarifa, eu estou dando esse dinheiro para dar acesso à cidade àqueles que poderiam ter acesso à cidade. Eu achei interessantíssimo isso, quer dizer, eu não quero diminuir a tarifa de ônibus, não é essa a questão. A questão é, para as pessoas que utilizam o sistema de ônibus todos os dias do trabalho, eles vão ter o direito de passear, de almoçar em casa, de não sei o quê, utilizando o sistema de ônibus. Achei muito interessante e eu concordo que é muito melhor do que diminuir a tarifa. Sair no domingo. Sair no domingo e passear e coisa e tal. Então, eu acho que essa resposta dele foi ótima e eu acho que é isso, né? É dar acesso à cidade. Agora, para completar isso, eu vou responder a questão do final de semana e depois. Esse é um compromisso dele de campanha também, da gente fazer uma rede noturna, que nós já estamos traçando, que ele se comprometeu com os estudantes e com todo mundo, a gente chama Rede da Madrugada. Isso nós já estamos fazendo. Tá? E na rede noturna e na rede de domingo, nós vamos tentar exercer ao extremo essa questão da troncalização. Tá? Nós vamos começar, por exemplo, hoje você não tem. Ninguém tem de domingo, por exemplo, eu até falei, nós vamos dar o cara para andar de domingo, mas, por exemplo, se tiver alguém que tem que trabalhar na minha casa no domingo, ela prefere dormir em casa no sábado, porque não passa ônibus, ela não tem transporte. Então, a gente vai fazer um sistema de transporte melhor de final de semana, que você possa utilizar para ir para os parques, coisa e tal. E vamos tentar exercer nessas duas redes, a da madrugada e a de final de semana, vamos dizer, a levar ao extremo essa questão da troncalização. A gente já está trabalhando no da madrugada, até por conta dessa discussão de linhas do metrô, não sei o quê, da lei seca, e a gente está levando isso assim ao extremo. A gente vai ter uma rede que a gente chama de estrutural da madrugada, onde, lógico, os trilhos do metrô, as linhas de metrô serão cobertas pelos ônibus exatamente com os mesmos percursos. Também teremos ligações dos nossos corredores e algumas linhas perimetrais. A ligação principal é sempre em terminais e alguns pontos de transferência que serão tratados especialmente. Nos terminais teremos ligações que a gente chama de alimentadores. Nas linhas estruturais a gente está pensando, está fazendo um teste de custo de 15 em 15 minutos ou 20 em 20 minutos, tá? E nas linhas locais seria o dobro. Esse atendimento seria para as regiões de bares, de casas noturnas, hospitais, deveriam ser atendidos por essa rede. Então a gente está fazendo esse teste e o primeiro levantamento de custo até nos surpreendeu, porque a gente falou, nossa, mas vai ficar muito mais caro, porque hoje a gente já tem 90 linhas que funcionam de madrugada. Só que essas linhas têm intervalo, cada uma tem um intervalo, cada uma funcionando num horário de 40 e 45 minutos, coisa e tal. A gente vai fazer um custo comparativo, nossa, vai ficar muito mais caro.
Você sabe que nem está ficando tanto porque tem menos sobreposição. Então nós estamos levando ao extremo a questão da não sobreposição e da integração em terminais, e a gente justifica que teria que ser de 15 em 15 minutos para o cara não ficar esperando muito tempo nos pontos. Então as linhas estruturais seriam de 15 em 15 minutos. Nós estamos fazendo essa rede até o final do nosso compromisso, é que ela estaria implantada até o final do ano, tá? E aí a gente vai tentar ver se a gente consegue, olha, até na definição dessas linhas a gente está tendo uns quebra de braço lá com o pessoal operacional, porque não, aqui precisa atender direto. Eu falei, gente, por exemplo, só um exemplo. Essas linhas vão para todos os terminais. Então tem o Santo Amaro, que é um subpolo, e tem Capelinha, o Jardim Ângela e o Grajaú lá embaixo. Aí o pessoal operacional quer colocar uma linha que sai do Grajaú vai até o centro, outra linha que sai do Jardim Ângela vai até o centro, outra linha que sai do Capelinha vai até o centro. Eu falei, não dá. Aí nós não vamos conseguir marcar os 15 minutos. Nós queremos de 15 em 15 com hora marcada. Então o que vai? Nós vamos integrar todo mundo em Santo Amaro, de 15 em 15 minutos, lá sai só uma linha que eu fico marcando. Então a gente vai, isso que eu falei, levar ao extremo. Vai ter de 15 em 15 minutos também, só que não vai ter sobreposição no trecho que vai para o centro. Então, assim, isso já está causando, em alguns casos a gente não vai conseguir, uma pequena sobreposição vai ter. Mas a ideia é ter hora marcada para passar, porque de noite a gente não tem problema de coisa, e ter esse sistema estrutural funcionando. Quanto menos sobreposição, com mais frequência a gente pode fazer. Você está falando para esse sistema? Não, a gente, especialmente para esse sistema, a gente vai querer demarcar, quer dizer, esses pontos onde a gente não é terminal, os cruzamentos das linhas estruturais, no meio da rua a gente vai ter que ter um ponto iluminado, com informação específica. A gente deve distribuir informação em bares, nos hospitais, porque a gente tem uma situação muito triste nas casas de saúde. Hoje, por exemplo, o cara tem um problema, o SAMU leva até o pronto-socorro. Depois a pessoa fica esperando até amanhecer para poder sair de lá, porque não passa transporte. Então, seriam distribuir, além de ter nos pontos, teriam distribuído para todo mundo. Acho que estão pensando em fazer também um sistema eletrônico. Tá? Eu só uma parte em relação ao esse sistema que eu acho muito embolado até. Em relação às alimentadoras, vai ter uma linha, por exemplo, seria interessante botar uma linha alimentadora, aí já com um intervalo maior, uma circulação mais abrangente, em vez de ser uma linha, por exemplo, que vai para um bairro, ela passa por todos os bairros e vai para o Jardim Ângela, por exemplo. Então, no Jardim Ângela, como tem terminal, ela vai ter estrutural até Santo Amaro. Agora, lá embaixo do Jardim Ângela, a gente está pensando, ver se consegue organizar linhas circulares, nos dois sentidos, para facilitar o atendimento. Vai ter as ligações que a gente está chamando de alimentadoras, tá? Chegando nesses terminais, e sempre o ponto de encontro é o terminal. A gente pretende, nesses terminais, também alocar táxis para quem tiver pressa ou quiser sair de táxi. Então, assim, o tempo da linha alimentadora seria o dobro do tempo da linha estrutural. Tá? A licitação de ônibus, da nova licitação. A gente vai colocar, já está incluído na nova licitação, que a gente terá um serviço noturno que será remunerado de forma diferenciada. Porque assim, a gente, na gestão passada, teve um problema que a gente considerava um valor do passageiro transportado, que é a média do dia inteiro. Então, o que acontece? Que horas que o cara quer trabalhar? Na hora de pico, que o risco da demanda é muito menor, né? Nós chegamos à conclusão agora que tanto o domingo quanto o serviço noturno tem que ser remunerado de forma diferente. O cara tem que ganhar mais, ou pagar por quilômetro, de alguma outra forma, porque não tem passageiro. O risco do passageiro é muito alto, ele anda vazio. Não é com a demanda, você não vai... Vai aumentar a demanda, mas mesmo assim não paga um serviço de 15 em 15 minutos de madrugada, você concorda? Acho que acabou, né? Respondi tudo. Eu queria só falar sobre a questão dos pontos de ônibus, porque eu acho que é um assunto grave aí que a gente vai precisar ter algum tipo de ação. Quer dizer, essa é uma das várias heranças que o Kassab deixou para a cidade. O Kassab deixou muitas heranças. E nós vamos sofrer anos por conta disso, porque na hora que se faz uma coisa dessas e a prefeitura interrompe, a empresa que ganhou a concessão pode entrar com pedir uma indenização para a prefeitura.
E ele deixou muitas coisas licitadas. Ele fez muito pouco, mas ele licitou muita coisa, né? Então eu acho que, na verdade, ele fez a cidade limpa, ganhou uma eleição quase baseada e deixou de herança, né, uma proposta que acaba com a cidade limpa. Além de acabar com a cidade limpa, ainda cria, né, essa questão desses pontos de ônibus, 25 anos, quer dizer, que é um ponto inadequado do ponto de vista, todo ponto de vista, né? Então, não vou nem me estender muito, mas só para deixar claro que nós temos que encontrar algum mecanismo para poder parar esse processo, tá certo? E tem outros, né? Por exemplo, sei lá, o túnel da água espraiada, só para vocês terem uma ideia. O túnel da água espraiada são 3 bilhões de reais. Então, nós estamos falando aqui de 30 milhões, né? Um super corredor, 30 milhões, né? Daria para fazer quase todo o programa de corredores dos 150 quilômetros, certo? Pelo 100 quilômetros dá para fazer, tá certo? Só com o túnel da água espraiada, que é um túnel que está licitado, a obra está meio que começando, né? Então, são heranças que estão aí que precisam ser, e acho que os pontos de ônibus são deles, e eu não sei como a gente pode interferir nisso de maneira... Já não é claro, teve uma lei que baseou a licitação, mas não adianta agora a gente revogar a lei com uma outra lei, porque a licitação já está feita, tá certo? Então... Olha, só uma parte, mas você concorda comigo que a população não entende isso? Ela não sabe dessa conversa assim, que a gente está tendo. Para a população, os pontos do ônibus é do Haddad. Entendeu? Isso. E ainda tem ele vai levar isso na mochila dele. Não, então, a população não sabe, por um lado, e eu acho que, por outro lado, ele abriu a coisa da cidade limpa. A cidade limpa, vocês sabem que não foi de graça que ela foi aprovada, certo? A cidade limpa tinha como objetivo, foi negociada e tinha como objetivo isso, você eliminar a publicidade para depois vender a publicidade mais caro. Então ela tem foi um mecanismo muito cruel, de certa forma, para a cidade, e eu acho que agora a gente tem que ver como é que sai dessa sinuca de bico. O Haddad conseguiu sair, vamos ver, o negócio do controlar. O controlar era outra licitação também, uma empresa única que tinha um monopólio na cidade para fazer o controle da poluição. A sorte é que essa licitação, ela era uma licitação de 15 anos atrás, estava contestada. Então, a empresa está fragilizada para pedir indenização, né? Porque a própria licitação original e a própria, ela está, né? Mas é outro e tem várias outras por aí, viu, gente? Vocês, né? As armadilhas, cada dia se descobre uma nova armadilha deixada aí pelo governo anterior. Rabio, a medida do túnel, quanto é desse tal túnel 3 bi? Acho que é 2,5 km, mais ou menos. Esse valor conta alguma coisa do Suparc, também não? Não, eu saiba não. Só o túnel. Eu uso bastante o aplicativo no celular para ver o SP3 e o horário. E eu percebo, eu uso o corredor da Consolação e da Rebouças. Eu pego um ônibus que é o único que leva para o meu trabalho. E percebo que ele tem um horário no site, que seria um horário legal, em média de 15 a 20 minutos de intervalo. Só que o que acontece? Eu saio de casa todo dia no mesmo horário. Tem dia que eu chego 8h30 no ponto e passa um ônibus. Tem dia que eu chego 8h30 no ponto, o ônibus vai passar 9h15. Sendo que o ponto que eu pego é o segundo ponto dele, é ali na frente do cemitério da Consolação, na Rua da Consolação. E ele está previsto para passar 1h8h27, 1h8h42 e 1h8h55 por aí. E eu chego lá 8h30 e eu pego o ônibus 9h10, 9h15. E, por outro lado, o sistema do aplicativo do GPS no ônibus é bem legal, só que tem muito ônibus que não sei se anda desligado ou se não funciona.
Não aparece. Não aparece. Hoje mesmo não estava aparecendo nenhum ônibus na linha, hoje de manhã. E eu peguei, né? Aí você falou que vai chegar o vai chegar. Eu não sei exatamente como colocar a questão, mas queria resgatar, acho que é a Ana, né, que estava falando questão, por um lado, eu acho que eu discordo que é a primeira vez que se vê um planejamento e uma ação tão estruturada, né, se pensar tão estruturada no sistema, que eu acho que em 2001, 2002, tudo isso estava colocado lá atrás. E, de fato, foi uma mudança de um nível que até hoje a cidade, muita gente não tem a plena noção da mudança que foi. Que o radical foi desde incorporar tudo que era sistema informal de uma forma organizada, formalizada, com uma diretriz, com uma lógica de criar um sistema que estavam sentadas as bases para que isso aí chegue muito além do que chegou, por uma simples questão também de tempo. Né? Então, quando começa a se implementar o meio de pagamento e os corredores, se deram os passos que se criaram as bases para poder realmente ter muito mais capacidade do que se tem, do que no final se chega a ter. E aí o meu ponto essas questões que a Mandila estava colocando, principalmente as duas últimas, a troncalização, a reestruturação e a troncalização, mais o controle, né, o monitoramento e controle, foi o que já estava previsto desde então. Tiveram instrumentos o mecanismo de controle muito simples, que a gente via nos pontos de ônibus de apoio operacional. Mas essas filas que a gente começou a ver depois, não aconteciam por uma coisa muito simples, que não precisava ter um grande nível de sofisticação, mas que tinha lá uma pessoa da SP Trans falando, olha, o ônibus está parado, não cabe mais gente, fecha a porta e vai. É uma coisa muito simples, primária, mas que em 2004 sumiram. A localização, que era um passo a se dar fundamental para isso aí, não aconteceu. E aí o ponto que eu queria chegar era a gravidade de um plano, uma coisa tão estruturada, uma ação que realmente ia conseguir chegar muito mais longe e não se fez, não teve nenhuma repercussão. Então, e aí eu coloco uma questão que eu não sei a resposta, é mais uma provocação, que o que dá para criar, que mecanismos dá para se criar, tanto de ordem legal, instrumentos formais que garantam o mínimo de uma continuidade nesse tipo de ação, como, por outro lado, de apropriação. Porque quando se para esse avanço que se estava tendo e se, de fato, se tira a parte de todo esse apoio operacional, não se viu quase em nenhum lugar, só em parte do meio de transporte, as pessoas falam, pô, mas estão abandonando os corredores. Mas na cidade como um todo, com toda a boa receptividade que tem no sistema, o impacto muito positivo que teve interligado, no entanto, se abandona isso e morre aí. Eu acho que esse é o tipo de coisa que, apesar de que a tarefa que hoje a prefeitura tem já é grande o suficiente, acho que esse é um outro componente que é fundamental para que se garanta, mas consiga chegar um pouco mais perto dessa continuidade, principalmente pela apropriação e do que der para se ter de mecanismos legais, porque não dá para pensar que uma nova gestão que chegue, tenha que achar que isso está certo. Mas o que fazer justamente quando se muda a gestão e uma questão de política pública tão fundamental possa ser abandonada sem nenhuma repercussão? Você se inscreveu aí no fundo de página? Oi? Eu? Não? Eu? Não, ele estava ali, né? Rafael. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é
se a SP Trans trabalha se tem um parâmetro de qualidade de atendimento, assim, pensando, qual seria, se existe um parâmetro de qualidade de atendimento para o usuário, pensando assim, se todo o sistema fosse implementado na melhor situação, com tudo isso, isso significaria na vida da pessoa que ela teria o máximo deslocamento dela seria de 30 minutos ou 20 minutos, se existem parâmetros de qualidade desse tipo. Isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação a... Eu me lembro que no governo da Marta houve um rebuliço por conta de um enfrentamento, de uma coisa que tomou a forma de um enfrentamento da máfia dos transportes, enfim, no sentido de haver um grupo econômico e parece, não sei se político, forte, que eu entendo que seja dos operadores, das empresas de ônibus, e que havia um conflito de interesse, e que aí, naquela ocasião, a notícia era que se tinha enfrentado a máfia dos transportes, enfim. Então, a minha pergunta é se esse grupo ele ainda é um grupo de resistência a modificações do sistema, e de que forma, de que maneira, se sim, de que maneira qual é o conflito de interesse que existe? Ana, você sabe quantos pontos de ônibus existem em São Paulo? Mais ou menos? Quantos você acha que são? Você sabe? Estou te perguntando. 7 mil. Você sabe quantos banheiros tem neles? Nenhum. Isso é uma coisa inacreditável. Quer dizer, o cara que é motorista de ônibus, cobrador de ônibus, chega no ponto final, não tem banheiro. Isso é uma coisa, principalmente para um vereador cuidar, porque são 17 mil pontos, são não sei quantos milhares de motoristas cobradores, e isso é um assunto que tem que ser cuidado. Primeira questão. Segunda questão. Acabou de ser aprovado um projeto de lei sobre isso. Bacana. Segunda questão. Eu acho que hoje, para mim, o meio de transporte mais perigoso na cidade é o ônibus. O ônibus virou uma violência. É inacreditável esse assunto. Todo dia você abre o jornal, tem um acidente com ônibus atropela a bicicleta. Com a história de que os idosos não pagam mais ônibus, eles vão na frente sendo jogados como gado. Eu tenho uma amiga que começou a usar ônibus, usava carro, eu perguntei, e aí, como é que vai? Tá ótimo, só que eu estou toda roxa. Essa foi a pergunta. E não é brincadeira, eu fico parado ali na Afonso Bovero filmando o que acontece, os caras vêm com o pé embaixo. Carro não faz o que eles fazem. Está acontecendo um problema muito sério com isso daí. Eu queria saber o que a SP Trans está pensando a respeito, porque está virando sinônimo de violência. Eu queria que o professor aprofundasse uma coisa que ele tocou, que eu me interesso muito, que são as forças políticas que se opõem a essas melhorias óbvias para quem entende a cidade. Por exemplo, eu moro na região, vi o enfrentamento da classe média generalizada contra o corredor das Rebouças, contra o corredor 9 de julho, e para mim seria praticamente inimaginável alguém que anda de carro aceitar um corredor na 23 de maio, por exemplo. Como que a prefeitura vai tentar fazer propaganda dessa melhoria? Não sei se incluindo o BRT na periferia primeiro, que a periferia aceita com certeza essa melhoria, e mostrando como funciona lá, sem uma propaganda boa para mostrar, vamos trazer para cá também porque é bom. Como que enfrentaria essas forças políticas que se opõem a essa melhoria? Bom, eu tenho duas perguntas. A primeira é qual a conversa da SP Trans com a MTU em relação ao CIVIM, já que você mostrou que tem uma hierarquização do diário da cidade, o CIVIM trata justamente disso também, e como vocês conversam. E por último, principalmente na Zona Leste, todas as linhas de capacidade de sistema da Zona Leste estão sobrecarregadas. A previsão é que
monotrilho já seja inaugurado com 45% abaixo da demanda. E quais são os planos da SP Trans para tentar ajudar nessa demanda da população do Noroeste? Por ônibus, é que mesmo considerando a oferta de transporte, um aumento na oferta da CPTM, não será capaz ainda de sair do estado de saturação. Bem rapidinho. Eu queria só corroborar algumas coisas que foram ditas aqui, de que tem a sensação que eu tenho também é que tem planejamento essas linhas, nunca andou de ônibus, eu sou usuária diária do corredor Santo Amaro 9 de Julho, que ele planeja tanto o ônibus, fisicamente, acho que a Ana estava falando, quanto os corredores, não usa, não pisa no ônibus, os ônibus realmente são extremamente desconfortáveis. Tem questão de não ter assento para idoso, para gestante, na parte da frente do ônibus, fica caótico aquilo. Eu estava grávida ano passado, eu não conseguia, eu andei de ônibus até o último mês de gestação, mas assim, eu dependia da boa vontade das pessoas me cederem lugar e tal, mas era assim, era uma loucura. E às vezes não tinha lugar para idoso e para gestante no ônibus, tinha assim, 3 assentos, e ninguém levanta, enfim. O corredor, ele tem, o corredor Santo Amaro 9 de Julho, ele é um corredor muito antigo e acho que todo mundo tem uma sensação de que ele funciona, mas ele é um corredor péssimo, principalmente quando ele chega ali no entroncamento da 9 de Julho com a Santo Amaro. Acho que por causa do Itaim Bibi, ele junta um monte de linhas de ônibus. E aí eu achei ótimo que você falou que vocês estão tentando fazer as linhas troncos e tal, mas a minha questão é assim, como é que vocês vão tirar linhas fundamentais que passam ali no corredor? Por exemplo, tem algumas que sobem 9 de Julho e outras Brigadeiro. Como é que vocês vão tirar isso? Vocês vão tirar ônibus da Brigadeiro? Eu fico um pouco na dúvida de como vai ser a gestão disso, se vocês vão conseguir fazer pequenos terminais em regiões do centro expandido. Porque às vezes a gente acha que só precisa de micro-ônibus em periferia e que o ônibus consegue fazer longos trajetos de 10, 15 quilômetros, mas a gente no centro expandido também tem essa necessidade de micro-ônibus circulando. Uma outra questão é sobre ônibus gigantescos circulando em bairros que não tem como, tipo aqui na vila tem ônibus que tem articulado, andando no meio do Itaim Bibi, assim, é uma loucura isso. Aqui na vila tem faixa de ônibus pintada 10, 20 metros antes, porque senão o ônibus não consegue virar, tem que manobrar, assim. Isso está sendo pensado porque faz anos e anos, 10, 20, 30 anos que esses ônibus circulam, e nessa mesma lógica não se troca por um ônibus menor. E anda vazio aí. E anda vazio. Às vezes anda vazio. E tem uma outra questão, tem algumas linhas, no sentido do que a Ana falou, que tem algumas, que elas, é a única linha que atende. Por exemplo, você tem o Lapa e o metrô Santa Cruz, que ele passa por uma série de bairros. E é um ônibus que vive lotado, porque é o único ônibus que faz o trajeto, que é meio óbvio, mas que só tem uma linha na cidade fazendo. Então ele vive lotado, ele passa no meio de todos os bairros. Ele deve demorar umas 3 horas para fazer lá para o metrô Santa Cruz. E aí ele demora 3 horas para fazer Se vocês têm alguma não sei se tem alguma ideia de como solucionar se vocês têm alguma ideia de como solucionar essas linhas que são tão fundamentais, parece que, não sei, será que não poderia ter 2 linhas fazendo isso, ou seccionar essas linhas, indo até determinado lugar, porque isso acontece muito, uma outra linha acontece isso, é a metrô Santana e Itaim, sai um ônibus a cada 2 minutos, 5 minutos do terminal, então todos lotados, eles saem no final lá de Santana, do metrô Santana lotado, porque incrivelmente não tem um ônibus que faz esse percurso, e o Itaim, por exemplo, é o bairro que mais tem emprego por metro quadrado. Então, assim, não faz muito sentido que um bairro que tem uma concentração tão grande de emprego tem um sistema de transporte coletivo péssimo, como esse, e tem também uma lógica de pensar o transporte nessa relação quantidade de emprego no bairro e quantidade de transporte coletivo, porque às vezes não me faz falar assim, o Itaim Bibi é um bairro de gente de classe média alta, mas a quantidade de trabalhador que tem ali é gigantesca, por exemplo. Então,
Né? Parece meio paradoxal, mas não é, precisa de muito transporte. Aí uma última questão. Eu acho que é com CT, porque acho que esse com SP3 é fundamental, porque realmente não tem canal para conversar, nem com a CT nem com a SP3. Por isso que se encontra. A cara dela. Melhor marcar outro. Questão da regularidade, né? Quem perguntou? Não, que o ônibus estava marcado para passar 8h27, 8h42. Ah, da história que anda desligada. Na verdade, assim, olha, um dos problemas nossos é exatamente esse, né, do sistema de ônibus, conseguir garantir o que a gente chama de regularidade. Quer dizer, o cara passar, ele pode até passar pouco, mas ele tem que passar sempre na mesma hora, no mesmo lugar, que é para o cara poder planejar a viagem dele. Isso é um dos problemas sérios do serviço de ônibus. Isso aqui está num corredor, quer dizer, não deveria ser problema de trânsito, mas como os corredores estão lotados, ainda poderiam ser. Mas outro problema é falta de gestão. Né? Falta de gestão no terminal, aquilo que eu estava contando para vocês do Parque Dom Pedro, acontece em todos os terminais. Se não tiver a frota, o cara redivide, sai 3 ônibus junto. Então, esse é o problema, entendeu? Então, isso aqui, para a gente ter um serviço adequado, a gente tem que ter organizar as linhas para que todo mundo consiga entender como é que funciona. Então não adianta ter 50 linhas no corredor, porque você não consegue nem pôr uma lista de vestibular em cada ponto, para saber que é onde passa. Então precisa ter menos linha, isso significa troncalidade. 2, você precisa ter gestão lá e saber regulagem de linha. Outro dia nós estávamos numa discussão de operação assistida e começamos a discutir, e tinha um cara lá, um consultor, dizendo que é normalidade, anormalidade. Nós começamos a ter uma dificuldade para entender no sistema de ônibus o que é normal e quando nós estamos numa situação anormal, que é quando a gente tem que intervir. Então, essa falta dessa discussão de gestão, de organização, de como controlar no dia a dia e em real time, vamos dizer, é uma das coisas que a gente quer desenvolver e que acho que a gente vai conseguir muita coisa com isso, tá? Agora, por que não funciona às vezes o olho vivo? De novo, é a questão do procedimento humano que não está em conta. Porque como é que o olho vivo sabe que aquele